carta de João. Nós já introduzimos o assunto desta carta na última aula e hoje vamos prosseguir. Primeira carta de João. Abra aí no capítulo 5, versículo 13, onde o apóstolo João deixa muito claro com que finalidade ele escreve esta carta, qual o propósito de escrever essa carta. 5,13, vamos juntos, todos. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Muito bem, você está lembrado que João escreve o Evangelho para mostrar como você pode ser salvo. Capítulo 20, verso 31 do Evangelho. E ele escreve esta carta para saber que você que creu já é salvo. Tem segurança de salvação. Algumas pessoas acham que é soberba, presunção, orgulho você dizer eu estou salvo. Mas se você creu, você precisa ter essa certeza, até porque aquele que prometeu é fiel. Se você acha que não tem, quando ele diz que você tem, você está duvidando daquele que falou. Então não é orgulho, é fé, é confiança na fidelidade do Deus que prometeu. Nós examinamos naquele domingo anterior que a igreja está sendo atacada no primeiro século, no final do primeiro século, porque João escreve no final do primeiro século, de Éfeso, onde ele era pastor, não para uma igreja específica, mas para as igrejas dispersas, que estavam sendo atacados por uma heresia chamada de gnosticismo, que era uma espécie de concubinato entre a filosofia grega e o judaísmo. E esse ensinamento equivocado, errado, falso, herético, estava minando as igrejas. E os gregos não aceitavam, por exemplo, a doutrina da criação, da encarnação e da ressurreição. Por quê? Porque eles acreditavam no dualismo, matéria má, espírito bom. Se a matéria é má e o espírito é bom, então Jesus não pode ter se encarnado e ao mesmo tempo ser bom. Daí os heréticos da época, chamados de gnosticistas, e de um ramo deles chamado docetistas, afirmaram que o Cristo veio sobre Jesus no batismo e o Cristo saiu de Jesus na crucificação. Que Jesus não tinha um corpo verdadeiro, material, concreto, palpável, tangível, que ele caminhava e não deixava rastro. Então João vai escrever para mostrar o seguinte: aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é o anticristo. E ele dá 3 provas para saber se você é um cristão verdadeiro, que pode ter segurança de salvação, porque a segurança é necessária, se você creu, mas também há o perigo de você querer ter uma segurança sem ter crido, é a falsa segurança. Quais são as 3 provas que ele dá? Primeiro, a prova doutrinária, está aqui, 5,13, olha comigo aí de novo. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna. Quem é que tem a vida eterna? Vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então ninguém tem a vida eterna porque é presbiteriano, ninguém tem a vida eterna porque nasceu num lar cristão, ninguém tem a vida eterna porque nasceu num país chamado cristão, ninguém tem a vida eterna porque faz boas obras, só tem vida eterna quem faz o quê? Crê em Jesus, pronto, essa é a prova doutrinária. Existe uma outra prova que é a prova moral, olha aí capítulo 2, versos 3 a 6, ele diz assim: ora sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então qual é a evidência de que alguém é salvo? Primeiro, se creu em Jesus. Segundo, se guarda os mandamentos, se obedece. Eu creio muito em Jesus, mas não guardo os mandamentos. Esse creu em Jesus está
desautorizado como verdadeiro, porque a vida não evidencia isso. Terceira evidência, que você é salvo. Primeira evidência é crer em Jesus. Segunda evidência é obedecer. Terceira evidência, olha comigo aí capítulo 4, verso 20 e 21. Pode ler comigo esses dois versos? Se alguém disser, ama a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ama também seu irmão. Então, passando aí a prova dos 9, botando o prumo de Deus aí na sua vida. Você é salvo? Aí você responde assim: sou. Em que base? Que garantia você tem? Que evidência você me dá? Que prova você apresenta? E João nos dá aqui um diagnóstico. Primeiro, eu sou salvo por quê? Porque eu creio em Jesus. Segundo, eu sou salvo por quê? Porque guardo os mandamentos de Deus. Terceiro, eu sou salvo por quê? Porque eu amo o meu irmão. Essas são as três evidências. A primeira prova é doutrinária, a segunda prova é moral, a terceira prova é social. Bom, nós chegamos a examinar na aula passada o capítulo 1, vamos agora ao capítulo 2 desta epístola para prosseguir o nosso estudo. Então, veja você, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele apresenta Jesus como nosso advogado. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele está falando para incrédulo ou para crente aqui? Para crente. Crente peca? Peca. Devia pecar? Não. Então, primeiro é o seguinte: essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Então, o nosso compromisso é de não pecar. Mas, apesar de termos uma ordem para não pecar, nós o quê? Pecamos. Mas se nós pecamos, o que que nós temos? Um advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, também pelos do mundo inteiro. Então vamos entender o que está escrito aí. Primeiro, vamos ver o caráter desse advogado. Ele é o advogado o justo. Hoje, no plano humano, você tem um advogado pecador defendendo outros pecadores. Um advogado que tem defeito, defendendo gente que tem defeito. Um advogado que transgride a lei, defendendo outros transgressores da lei. Advogados que estão no mesmo nível nosso. A diferença de Jesus é que ele é o advogado o justo. Ele nunca pecou, nunca houve dolo na sua boca. Ele é justo no seu caráter. Segundo, ele não é apenas um advogado justo quanto ao seu caráter, mas ele é eficaz quanto ao seu método. Pensa comigo, o que é um advogado? O que significa a palavra advogado? Vem da palavra grega parácletos, que é chamado para estar do lado de. Então, um advogado é alguém que vai acompanhando você, está do seu lado para defender você. Notem comigo, Jesus Cristo não foi apenas chamado para estar do seu lado, ele foi chamado para estar no seu lugar, como seu substituto. Essa é uma diferença absoluta. Ele é o seu substituto. Segundo, Jesus como advogado não veio ao mundo para dizer que você é inocente. O que um advogado faz? O meu cliente é inocente, meu cliente não transgrediu. Ou, num caso muito grave, meu cliente transgrediu, mas tem atenuantes. Não é verdade? Não é assim que faz um advogado? Pois Jesus Cristo não veio para isso. Ele veio para dizer o seguinte: você é culpado, você é criminoso, você quebrou a lei, você transgrediu a lei, você merece morrer. Mas isso não é um advogado, isso é um acusador. Só que ele assume o seu lugar, como seu representante, como seu fiador, como seu substituto, e sofre nele mesmo os golpes da lei, que deviam cair sobre você. Ele satisfaz plenamente a justiça de Deus, que você não consegue satisfazer.
Agora outra coisa, pense comigo. Um bom advogado é barato ou caro? Caro. Só o pessoal da Lava Jato que consegue pagar tanto dinheiro para um advogado. Nós outros réis mortais não conseguimos contratar um advogado por milhões. Quanto mais perito, especialista naquela área um advogado, mais caro ele é. Quanto custa Jesus como advogado para você? Nada. Ele não cobra nada, porque ele pagou tudo. Quanto mais perito um advogado, mais difícil de acesso ele é. Você tem livre acesso a Jesus a hora que você quiser, quando você quiser, onde você estiver. Mas agora vem outra questão do advogado de Jesus. Ele é não apenas justo quanto ao seu caráter, ele não é apenas único em relação ao seu método, mas ele é absolutamente eficaz quanto ao seu resultado. Olha comigo aí o versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Bom, tem duas coisas que é preciso entender aqui. Significa o seguinte, que ele aplacou a ira de Deus que devia cair sobre mim, porque ele carregou sobre si essa ira, ele bebeu o cálice dessa ira. Quando Deus perdoou você, não significa que Deus fez vistas grossas ao seu pecado, significa que Deus puniu no seu filho o seu pecado. A ira de Deus caiu sobre ele, ele bebeu aquele cálice amargo sozinho. Quando ele fez-se pecado por você e por mim, a lei diz, ele deve morrer, porque o salário do pecado é a morte. Agradou ao Pai moê-lo, diz a Bíblia, porque ele era o nosso substituto, ele era o nosso representante, ele era o nosso fiador. Portanto, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas o que significa que ele era a propiciação pelos pecados do mundo inteiro? Significa então que Jesus expiou os pecados de todas as pessoas, de todos os lugares, sem exceção? E a resposta é não. De quem Jesus expiou os pecados? Daqueles que ele escolheu, por aqueles por quem ele morreu, que numa linguagem, isso é do plano lá de cima, viu gente? Isso é lá de cima, lá do departamento de cima. Aqui do plano de baixo, que nós podemos conferir, daqueles que creem. Aqueles que creem. Jesus expiou o pecado do incrédulo, que não crê nele, que morre na incredulidade? Não. Como é que você sabe que você é um eleito de Deus? Como é que você sabe que Cristo morreu por você? Se você se arrependeu do seu pecado e creu. Essa é a evidência. Mas se você permanece incrédulo, se você permanece rebelde, se você tapa os ouvidos à voz de Deus, se você fecha o coração à voz do Espírito Santo de Deus, isso prova uma coisa, que você permanece na sua rebeldia. Então, pelos do mundo inteiro aqui, não é quantitativamente falando, é qualitativamente falando, é todas as pessoas, de todas as raças, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as culturas, não é todos sem exceção, é todos sem acepção. Pois bem, vamos adiante, capítulo 2, versos 3 a 11, a pergunta é: como conhecer um cristão verdadeiro? João nos dá duas evidências aí nos versos 3 a 11. A primeira evidência, para você saber que um cristão é verdadeiro, é pela obediência. Nós já lemos esses versículos 3 a 6. Sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que não guarda os seus mandamentos, esse não conhece a Deus. Então você sabe que um cristão é verdadeiro de que maneira? Se você vê esse cristão verdadeiro obedecendo a Deus, andando dentro dos preceitos de Deus, cumprindo a palavra de Deus. Segundo critério para você saber se um cristão é verdadeiro, versículos 7 a 11. 7 a 11. É o amor. Olha aí, por gentileza. Versículos 9 a 11 especificamente. Quem pode ler comigo? 9 a 11. Nisto, todos juntos, por favor. Nisto, vocês estão comigo? Oh, meus irmãos, vocês são espertos, hein? É que pulou 2 páginas aqui da minha Bíblia, de uma vezada só. Então vamos lá, 9 a 11, vamos lá. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas.
Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, você quer saber se é um cristão verdadeiro? João está dando aqui duas evidências. Primeira evidência é obediência. Segunda evidência é amor. Amar o seu irmão. Se você não ama, você está nas trevas. Se você não ama, você não sabe para onde vai. Se você não ama, você ainda não foi convertido. Não dá para você ser um cristão e odiar alguém. Não dá. Irmãos, isso não é simples não, viu? Isso não é discurso bonito não. Quem já passou por uma situação complicada sabe o que é isso. Eu já tive uma situação dramática de ver um primo da mulher do meu irmão assassinando o meu irmão com 27 anos de idade, com 11 golpes de faca. Gente criado conosco. Não é um estranho que você nunca viu. É alguém convivendo com você. Amar quem tira a vida do seu irmão é só a graça de Deus. Você naturalmente não ama. Naturalmente você quer vingança. Naturalmente você quer dar o troco. Mas se você é um cristão, o Espírito Santo mudou sua vida, você é convertido, você crê em Jesus, você guarda a palavra de Deus e você ama. Amar quem? Quem ama você? Amar o pastor Ival, para mim, não tem dificuldade nenhuma. Gosto dele, ele é meu amigo, a gente ri junto, chora junto, caminha junto. Agora, amar quem persegue você, amar quem torce para você cair, amar para quem quer ver você no buraco, amar quem puxa o seu tapete, amar quem apunhala você pelas costas, amar quem mata alguém da sua família. Essa é a evidência de que você é um cristão. Vamos adiante um pouquinho, capítulo 2, 12 a 17. Como ter a garantia de que nós somos cristãos verdadeiros? Preste atenção que a finalidade de João nessa carta foi mostrar o quê? Que você tem a vida eterna, que você está salvo. Ao longo da carta, João tem uma tese, é mostrar se você é de fato um cristão verdadeiro, porque eu não posso ter uma falsa segurança. Então vamos lá. Vamos lá, como ter garantia de que nós somos cristãos verdadeiros? A primeira coisa que ele dá, nos versos 12 a 17, é encorajamento, o que nós temos em Cristo, versículos 12 a 14, 2, 12 a 14. Vamos dar uma olhadinha nesses 3 versos? Leia comigo, vamos juntos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, tendes vencido o maligno. Preste atenção, o que é que nós temos aí? Versículo 12, porque os vossos pecados são perdoados. Versículo 13, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Versículo 13, porque tendes vencido o maligno. Versículo 14, porque conheceis o Pai. Versículo 14 ainda, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Versículo 14 ainda, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Isso é uma realidade a seu respeito. Isso é uma palavra de encorajamento. Ele não está dizendo que você talvez tenha isso não, está afirmando isso. Você tem isso na sua vida. Isso é uma realidade na sua vida. Isso não é uma possibilidade, isso é um fato na sua vida, se você é um crente, se você é uma pessoa salva. Mas agora, ele vai dar advertência, porque, note comigo, vida cristã é isso, é aquilo que você é aquilo que você faz, e aquilo que você não faz, certo? Você é, então você faz. Se você é, então você não faz. Então ele disse quem você é, agora ele vai dizer o que você não faz. Confira aí, por favor, os versículos 15 a 17, vamos juntos? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne,
concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O que é amar o mundo? O que é mundo aí? São as montanhas? É a praia? É o jardim? É o universo que Deus criou? Claro que não. O que é o mundo aí? É um sistema posto no maligno, que o pastor Arival mencionou agora há pouco, uma novela. Eu acho que o pastor Arival deve estar enganado, viu, irmãos? Me desculpa ter que refutá-lo aqui de manhã. Eu acho que vocês não assistem a novela. Tenho certeza disso. Viu, pastor? Eu acho que eles não assistem. Mas deve ter esse negócio lá. O que se passa nas telenovelas, nos filmes, no cinema, em Hollywood, o que está por trás da maioria das peças de teatro, o que está por trás da maioria da literatura hoje, tem uma mente por trás, que é o sistema, que tem um propósito, é afastar você de Deus, é tirar os valores de Deus e colocar outros valores na sua cabeça, na sua mente, para dizer o seguinte: não, isso não tem problema, não, isso não é pecado, não, isso aqui é normal, não, isso aqui está certo, não, isso aqui que você acha que é o certo, isso é careta, isso é ultrapassado. O que o mundo oferece para você é aquilo que satisfaz seus olhos, aquilo que atende os desejos da sua carne, é aquilo que mexe com a sua soberba e bota você lá em cima no pedestal. Mas isso que é o glamour do mundo, que é o brilho do mundo, que atrai os seus olhos e que atende a sua carne e que infla o seu orgulho, isso passa. Isso passa. Mas o que Deus tem para você é eterno. É eterno. Então, como é que você sabe que você é um cristão? É se aquilo que o mundo oferece para você não atrai você mais. Essa é a diferença, dissemos aqui na aula passada, entre o não pode e o pode não. Não é verdade? Crente pode fumar? Pode. Ele pode também não fumar. Ele pode beber e se embriagar? Ele pode até beber e se embriagar, mas ele pode não beber e não se embriagar. Ele pode usar droga? Pode usar, pode, ele pode usar, ué. Mas ele pode não usar. A diferença do outro é que ele não pode. O camarada que é fumante, ele vê um cigarro, os olhinhos dele brilham. Bota um papelote de cocaína e fica desesperado. Ele é um ébrio, ele vê uma garrafa de uísque, o corpo dele treme, e se ele não beber, ele entra em síndrome de abstinência. Mas você é livre. Você é livre, você não é escravo. Porque hoje o que as pessoas querem ser livres? Quer ser livre para quê? Para mudar de sexo. Quer ser livre para quê? Para usar drogas. Quer ser livre para quê? Para se embriagar. Quer ser livre para quê? Para fazer o errado. Mas isso não é liberdade, isso é escravidão, isso é libertinagem. Você é verdadeiramente livre. Você ama a Deus. Você obedece a Deus. Você ama o seu irmão. Você não ama o mundo. Preste atenção, só enfatizando o que João está dizendo aí. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, bota esse prumo aí. Você ainda está amando o mundo? Você ainda vem para a igreja, mas o seu coração está lá, é no jogo que vai acontecer na hora do culto? Deixa eu dar um testemunho para vocês. Eu fui criado num lar cristão. Meu pai já era presbítero. Na minha casa tinha culto doméstico, fazia sol, fazia chuva, a gente podia dormir no culto, mas tinha um culto doméstico. Eu saí de casa com 12 anos para estudar, e eu nunca deixei de ir para a igreja, mas tinha um problema comigo no meu coração. Eu nunca aprendi a jogar bola, mas gostava de bola, que era uma coisa. Quando eu via a meninada da rua passando na frente da igreja, com apito na mão, e todo mundo ia para o campo jogar bola, eu estava na igreja, mas não estava na igreja, meu coração estava lá, minha vontade era estar lá. Você pode dizer, isso não tem nada a ver, jogar bola é uma coisa tão boa, é mesmo, é ótimo, é um exercício maravilhoso, mas se jogar bola for o amor do seu coração, e se jogar bola
tem mais significado para você do que estar na igreja estudando a Bíblia, alguma coisa está errada. O dia que eu tive uma experiência de conversão, com 17 anos de idade, a meninada passava com apito, indo para o campo, aquilo já não era mais a empolgação do meu coração. Se as coisas de lá chamam mais atenção a você do que as coisas de cá, alguma coisa está errada na sua vida. Se Deus não empolga você, se estudar a Bíblia não empolga você, se orar não empolga você, se fazer a obra de Deus não empolga você, você precisa fazer um check-up na sua vida, se de fato você pode ter certeza de salvação. É isso que João está dizendo. Vamos adiante. Capítulo 2, versos 18 a 29, quando a heresia ataca a igreja. Vejam vocês que João está alertando a igreja do perigo dos falsos mestres entrando. Então, vamos ver qual a distinção entre um herege e um crente, um apóstata e um crente. Capítulo 2, versos 18 a 21. Preste atenção nisso. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, preste atenção, o anticristo com artigo definido, nota de rodapé, nem Paulo, nem Jesus chamam esse indivíduo de anticristo. Só o apóstolo João chama esse personagem de anticristo em toda a Bíblia. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então preste atenção, tem um anticristo, é o anticristo. É aquele personagem de Apocalipse capítulo 13. Mas existem outros anticristos que são precursores do anticristo, são os falsos mestres, os falsos profetas. Agora versículo 19, onde esses anticristos estão? Olha o versículo 19 agora, eles saíram do nosso meio. Então onde eles estavam? Onde eles estavam? Dentro da igreja. Prestar atenção nisso. Os falsos mestres às vezes surgem de dentro da igreja. Olha agora a sequência, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então vamos pegar um pouquinho aqui, você conhece o fulano de tal, Beltrano, Ciclano, foi da igreja há tantos anos, aí o cara saiu, virou a casaca, virou a cabeça, e aí o que ele professava não professa mais, e aí o camarada começou a pregar heresia, negar aquilo que antes ele afirmava, e aí o que acontece? Ele morre lá, no seu desvio. Conclusão, crente perde salvação? Ué, mas o cara não era salvo e agora está perdido? Não, ele não era salvo. Ser membro de uma igreja não significa que é salvo. Receber o sacramento do batismo não significa que é salvo. Fazer parte da escola dominical não significa que é salvo. Ter o nome no hall de membros da igreja não significa que é salvo. Eu não questiono a doutrina da perseverança dos santos. O que é que eu questiono quando uma pessoa sai da igreja e morre no pecado? A verdadeira experiência de conversão dela. Não está em xeque a doutrina, está em xeque o quê? A experiência daquela pessoa. Tem joio no meio do trigo? Tem. É o pastor Arival que vai arrancar o joio? Não, esse aqui não é crente, então vou tirar da igreja, do rol do meio da igreja. Nem o pastor Arival, nem os presbíteros da igreja, nem os diáconos da igreja, nem os professores de escola dominical tem competência, nenhum de nós, para saber o que é joio e o que é trigo. Mas no dia do juízo ficará manifesto quem é joio, quem é trigo. É claro que muitas vezes o joio se manifesta, é o caso aqui do versículo 19, a distinção entre um herege e um crente. Qual a diferença do crente? Agora vamos dar uma olhadinha no verso 20 e 21, e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então, o crente, ele permanece na verdade, ele tem a unção de Deus, ele tem a segurança, o selo de Deus na sua vida.
o que não é de Deus, esse vai embora, esse sai, esse se perde, porque sempre esteve perdido. É o caso de Judas Iscariotes, ele era apóstolo, mas não era convertido. Segunda coisa, a natureza e o efeito da heresia. Vamos ver o efeito, a natureza e o efeito da heresia nos versos 22 e 23. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Qual era o problema dos mestres gnósticos? A quem eles negavam? O Filho. Por que eles negavam o Filho? Por quê? Qual o problema deles em relação ao Filho? Era acreditar em quê? Na encarnação. Eles não acreditavam na encarnação. Por que eles não acreditavam na encarnação? Por quê? Porque eles achavam que não era compatível a filosofia deles, de que a matéria é má, com a encarnação. Se Jesus encarnou e tem um corpo material, então não pode ser bom. Eles negavam o Filho. E quando se nega o Filho, se nega quem? O Pai que o enviou, que é da mesma natureza, que é da mesma essência. É por isso que lá no concílio de Nicéia, o primeiro concílio geral da igreja em 325, finca-se essa estaca da ortodoxia cristã, onde se afirma com clareza a divindade de Cristo. Ele é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Então, negar o Filho é negar o Pai. Pois bem, vamos olhar agora, em terceiro lugar, a proteção contra a heresia. Veja aí no versículo 24 do capítulo 2. Vamos juntos? Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Qual é a grande bandeira de um falso mestre, irmãos? É dizer o seguinte: eu descobri algo que ninguém antes descobriu. Agora eu encontrei a verdade. Então tudo aquilo que vocês aprenderam lá de trás, de milênios, de séculos, estava errado. Agora sim eu descobri a verdade. Não é assim que surgem as seitas? Se nega toda a tradição dos pais da fé, dos reformadores, daqueles que lutaram, choraram, sofreram, foram martirizados por essa fé. Não, isso tudo é errado. Agora sim eu encontrei a verdade. O que João diz para você se proteger disso? O que ele está falando? Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Na palavra de Paulo aos Gálatas é o seguinte: ainda que vem um anjo, diz: olha, recebi uma revelação nova. Agora eu estou pregando para vocês uma outra vertente do cristianismo. Agora sim eu achei a versão atualizada. Demos um upgrade aí, e agora sim nós estamos com o negócio atualizado. Paulo diz: faça o que com isso? Seja anátema, rejeite, amaldiçoe isso, porque a verdade de Deus é antiga, a verdade de Deus não muda, a verdade de Deus é eterna. Permaneça nessa antiga verdade. Então não abra os seus ouvidos para escutar as novidades do mercado da fé. Permaneça nas antigas veredas, no antigo evangelho, na verdadeira palavra de Deus. É assim que você se protege das heresias. Vamos para o capítulo 3, e ele vai nos dar nos versos 1 a 10, razões para uma vida pura. Como é que você pode ter uma vida pura? Primeiro, por causa do grande amor de Deus, versos de 1 a 3, vede, versículo 1, você pode ler comigo? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele. Verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo o que tem essa esperança, assim como Ele é puro. Então, três coisas aqui que João está dizendo. Primeiro, vede
Que grande privilégio nós temos, a ponto de sermos chamados de quê? Filhos de Deus. Você tem algum problema de autoestima? Seja honesto. Tem. Para mim não tem nada que corrige mais o problema de autoestima que isso aqui. Você sabe que você é filho de Deus? Se você fosse filho do Bill Gates, como é que você se sentiria? Herdeiro de uma grande fortuna. Você andaria de cabeça em pé? Estufaria o peito, andando de Ferrari pela rua? Pois você tem coisa muito melhor que ser filho de reis, de príncipes, dos grandes deste mundo. Você é filho de Deus. E ele repete, de fato somos filhos de Deus. Então não tenha dúvida não. Pega a sua carteirinha, bota no bolso. Sou filho de Deus. Não estou falando para esse ufanismo. Sou filho do rei e de pronto, agora ninguém tasca comigo. Não estou falando disso não. Estou falando de que você precisa entender quem você é. Corre nas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do rei dos reis, do senhor dos senhores. Segunda coisa que João está dizendo é o seguinte: ainda não se manifestou o que você há de ser. Bom, mas se você já é filho de Deus, o que tem mais para ser? É que embora você seja filho de Deus, você ainda está numa carcaça humana. E fica, esse corpo nosso é complicado, não é não? Fala a verdade, gente. Eu quando me olho no espelho, às vezes eu tomo um susto. Mas não é possível que meu cabelo está tão branco assim. E eu começo a assistir alguns vídeos do Verdade de Vida, que tem pouco mais de 12 anos, e o cabelo pretinho. Era um negócio internacional, como diz Dorival. Aí o tempo vai esculpindo algumas rugas no seu rosto, não tem jeito não. Esse corpo fica enrugado, esse corpo fica cansado, esse corpo fica caquético, esse corpo fica magro demais, gordo demais, é um problema. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Como é que nós vamos ser? Vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória de Jesus. Ninguém vai brigar com o espelho. Ninguém vai ficar com o nariz grande demais, com o nariz pequeno demais, com a boca grande demais, com a boca pequena demais, gordo demais, magro demais. Nós vamos ter um corpo 100% turbinado pela glória de Deus. É um negócio internacional. Aí já é celestial, entendeu? Então, se você já é filho de Deus, e é fato que você é filho de Deus, tem coisa melhor te esperando: a glorificação. Ô irmãos, isso não dá nem para pensar. Quando eu fico olhando nisso, pensa comigo isso: Jesus com o corpo de glória, ele entrava numa casa fechada, sem precisar abrir a porta. Ele saía da Galileia, da Judéia e Jerusalém, aparecia lá na Galileia, sem precisar percorrer o trecho. Ele foi assunto aos céus, entre nuvens, assim voando. Você já pensou o que é isso? Para onde ele foi? Voltou para a casa do Pai, está sentado à destra de Deus. Pois você vai ter um corpo parecido com o dele, semelhante ao corpo da glória dele. Você vai habitar novos céus e nova terra. Vou dar uma puladinha no céu, agora vou dar uma puladinha na terra. Está lá de dedos. Nem vai precisar entrar na nave espacial. É isso que Deus preparou para você. É o que você vai ser. Mas isso tem uma consequência. Qual é a consequência? Olha comigo o versículo 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então o fato, veja bem, o que estimula você à santidade é a doutrina, é o conhecimento da verdade, é saber quem você é, que leva você a fazer o que você faz. Segundo ponto aí, nota comigo, por favor. Razões para uma vida pura: a grande obra do Filho de Deus. Quem pode ler comigo 3:5? Vamos juntos? Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Agora o versículo 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
Então, para que Jesus se manifestou? No versículo 5. Para tirar os pecados. Para que ele se manifestou no versículo 8? Para destruir as obras do diabo. São duas coisas diferentes. Manifestou para tirar os pecados. E como é que tira os pecados, irmãos? Com seu sangue, que nos lava de todo o pecado. Então, por que você e eu devemos ter uma vida santa? Por causa da obra de Cristo. Ele se manifestou para isso, para tirar os meus pecados. Ele levou sobre si os meus pecados. Ele pagou com seu sangue e me libertou dos meus pecados. E ele fez mais, ele destruiu as obras do diabo. Eu era escravo do diabo, eu estava na potestade do diabo, eu estava no império das trevas, eu estava na casa do valente. Ele foi lá e me arrancou de lá e me tornou livre. E me lavou, e me purificou. E agora eu posso ser mais alvo do que a neve. Terceiro lugar, razão para uma vida pura. Eu preciso entender nesse processo, irmãos, a grande malignidade do pecado. Eu queria que você lesse 3 versículos comigo. Primeiro, versículo 4. Pode ler o 4 para mim? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é o quê? Transgressão da lei. Agora, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Agora, versículo de número 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aí é pesado, hein? Mas vamos entender o seguinte, bom, não estou entendendo. O crente peca, sim ou não? Peca. O crente vive na prática do pecado, sim ou não? Não. Qual a diferença entre pecar e viver na prática do pecado? Pecado na vida de um crente é um acidente. Prática é aquilo que você faz regularmente, naturalmente, todo dia. Você levanta todo dia, você escova dentes, você toma um cafezinho, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai passear, você vai viajar, você vai fazer alguma coisa. No final do dia você volta, você dorme, no outro dia você acorda, etc, e etc. Isso é o quê? Rotina, é prática. O pecado não é assim na nossa vida. O que acontece quando você peca? Se você é um crente. Primeira coisa que dá no seu coração. Tristeza. Você tem prazer, pequei, beleza, vou pecar mais. É assim que faz com você? Não. Se você, ao pecar, não tem uma angústia, não tem uma tristeza, não tem um negócio ruim, desconforta você, tem coisa errada. Mas se você é crente, Senhor, eu pequei, estou triste, Senhor. Por que você fica triste? Porque o Espírito Santo que habita em você está triste. Não entristeçais o Espírito Santo da promessa. Então, eu preciso entender, para ter uma vida santa, que o pecado é maligníssimo, e aquele que vive na prática do pecado não viu a Deus. Aquele que permanece na prática do pecado, diz aí o apóstolo João, que ele está o quê? Ligado a quem? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque é o diabo que vive pecando. Eu peco. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais consciência eu tenho de que eu sou pecador. Mas eu não me deleito no pecado, eu não tenho prazer no pecado. O pecado é um acidente. Mas agora, João vai trabalhar a impossibilidade de viver no pecado. Versículos 7 a 10, nós já lemos o 8, no versículo 7, por favor, dê uma olhadinha comigo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por quem? Por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Agora, vamos dar uma olhadinha no verso 9 de novo, vamos lá? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então existe aqui uma impossibilidade absoluta. Ele não pode viver pecando. Ele não pode viver na prática do pecado. Ele não pode contínua e constantemente viver em pecado. Porque tem dentro de si o quê? A divina semente.
Então João está trabalhando aí a impossibilidade de viver uma vida de prática de pecado. Vamos agora para o capítulo 3, versos 11 a 24, o amor como apologética final. Primeira coisa que João faz aqui, não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio inicial. Ao longo da carta ele está tratando dessas 3 teses, a prova doutrinária, a prova moral e a prova social. Como é que você é crente? Se você crê em Jesus, se você obedece a Deus, e se você ama o seu irmão. Toda carta é um desenvolvimento dessas 3 teses. Qual é o propósito da carta? Essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Como é que você sabe? Se você crê, se você obedece, se você ama. Então ele vai voltar ao tema do amor aqui. 3, 11 a 15. Primeiramente ele faz um contraste do amor. Olha comigo versículos 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes, desde o princípio, é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então preste atenção nisso. Caim amou seu irmão. Eu não posso amar como Caim. Mas como é que Caim amou seu irmão? Pergunto a vocês, como é que Caim amou seu irmão? Ele disse para o seu irmão assim, vamos ao campo? Pense comigo se eu tivesse, Abel, estou com vontade de te matar hoje. Aliás, eu vou te matar, vamos comigo no campo? Foi isso que ele fez? Não. Vamos ao campo? Amor fingido. Fala uma coisa e sente outra. Demonstra externamente uma coisa e no coração está intentando outra. Os amores passionais, você vê muito crime hoje no São Paulo, quase todo dia tem história assim, né? O cara diz, eu amei aquela pessoa, e eu amo tanto, que eu não posso vê-la com outra, então eu vou lá e mato a pessoa. A pessoa que amor assim, interessante. Amor de Caim. Seu amor falso. Amor falso. Então, esse tipo de amor, João diz, você não deve ter. Não deve ter. Agora, veja em segundo lugar. A demonstração do amor. Você está mostrando o contraste do amor. Agora vamos ver a demonstração do amor. Como é que você ama? Eu amo muito fulano. Prova isso. Versículo 16 a 18. Quem lê comigo, por favor? Vamos juntos? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, que devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, se Cristo me amou e deu sua vida por mim, eu devo dar minha vida pelo irmão. Mas o que é dar a vida pelo irmão? Ô irmão, você está doente, deixa eu pegar a sua enfermidade, você vive, eu morro. É isso? Não. Você não consegue fazer isso. Mas se você vira seu irmão passar necessidade, fechar o coração, você não está amando coisa nenhuma. Agora preste atenção se nós temos sensibilidade para isso. Ô, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma das coisas mais bonitas que eu tenho aprendido na minha vida ultimamente, é a bênção da generosidade. Você precisa deliberadamente encontrar alguém no seu caminho que precisa de ajuda, e você, sem que a pessoa te peça, ajudar. E eu não entro dentro da teologia aí, da barganha com Deus não, mas que quando você abre a mão para ajudar alguém, Deus enche mais a sua mão para ajudar mais, isso é um fato. Um fato. Então preste bem atenção, fica com suas antenas ligadas. Não espere acontecer o fato lá de Lázaro e o rico e o Lázaro, que o Lázaro está na porta dele, chagado, com fome, vontade de comer as migalhas, e quem vem lamber as feridas são os cães leprentos. Estenda a sua mão, reparta, seja generoso. Eu não sei, eu termino aqui porque o nosso tempo já esgotou, eu vou fechar aqui.
Eu não sei se eu já disse aqui para os irmãos, um livro que li recentemente, que abençoou profundamente a minha vida. É um livro em inglês, que nós discutimos lá nos Estados Unidos, numa reunião que tivemos lá recentemente. O livro trata de generosidade. E o autor do livro começa fazendo uma ilustração, dizendo o seguinte: faz o seguinte, passa num supermercado, compra uma jarra bem bonita, de vidro. Se você for mais requintado, pode comprar de cristal mesmo, não tem problema não. Bota nessa jarra não flores, bota terra, só terra. Põe na sua sala, para você olhar para essa jarra todo dia, para lembrar você duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Para onde você vai? Você vai para o pó. Então quem é você? Você é um traço entre pó e pó. Usando Antônio Vieira, você não é quem você é. Só Deus pode dizer, eu sou o que sou. Você é o que foi e você é o que há de ser. Se você veio do pó e voltará ao pó, você é o quê? Pó. Agora eu pergunto a você, do pó que você veio, quanto você trouxe? Quanto? Nada. E para o pó que você vai, quanto você vai levar? Também nada. Então, resultado, você não é dono de nada. Você é mordomo do dono. E quem é o dono? Ele é generoso. A única maneira de você ser um mordomo fiel, e diz a Bíblia que importa que os dispenseiros, mordomos, sejam encontrados fiéis, é se você é generoso com o que é do dono. Porque o maior problema seu e meu para sermos generosos é um só, é a síndrome de dono. Se eu acho que é meu, então eu quero para mim, para o meu deleite, para o meu prazer. Mas se eu entendo que o que está nas minhas mãos é do dono, e o dono é generoso, e eu tenho que ser leal, fiel ao dono, então eu preciso ser generoso com o que está nas minhas mãos, que é do dono. Perceberam isso? Como é que você prova que você é um cristão? É se você tem o coração aberto, se você tem as mãos abertas, se você tem o bolso aberto, se você tem a casa aberta. Você não pode dizer, eu sou um cristão, e chega alguém necessitado lá na sua casa, não, vai embora meu irmão, Deus te abençoe, que Deus te aqueça nesse inverno, e que o demais, vai para onde? Não se falar não. Amor é prático. Amor se traduz não em palavras, mas em ações. Então, vamos ficar por aqui hoje, depois a gente prossegue, mostrando para nós uma coisa importantíssima, queridos irmãos. Eu tenho certeza da salvação em Cristo. Por quê? Como? Se eu creio em Jesus, se eu vivo uma vida de santidade, e se eu amo o meu irmão de forma prática. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Ora para nós aqui, filha. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor. Momentos esses que nós aprendemos mais de ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, através desse ensinamento, colocá-lo em prática, Senhor. Ser com o pastor Hernandes, ser com o pastor Arival. Eu te peço tudo isso em nome do seu Filho amado. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até daqui a pouquinho.